Acho que foi. Vamos lá, então. Inicialmente, eu vou trazer aqui alguns conceitos breves que a gente vai estar discutindo durante todo o conteúdo, né? Tudo que vai ser dito aqui agora, pessoal, ele vai estar presente em todo o conteúdo do período, né? São conceitos básicos, mas que é de suma importância para toda a disciplina. Ele vai trazer aqui o primeiro conceito sobre juro, né? Ele vai dizer, ó, juro é a remuneração do capital emprestado, podendo ser entendido de forma simplificada como sendo um aluguel pago pelo uso do dinheiro. Pessoal, eu gosto de fazer um complemento aqui, certo? No conceito de juro, porque ele cita, a gente está acostumado, né? Vamos dizer assim, a ver juro como juros é a remuneração do capital emprestado. Traduzindo, juros é o que a gente recebe, né? É um pagamento. Quando a gente fala de remuneração, a gente se lembra logo de salário, né? A minha remuneração foi de tanto, foi quanto você ganhou, né? Então, juro é um ganho, né? Do capital sobre o capital emprestado. Só que, pessoal, não necessariamente a gente precisa estar falando de capital emprestado, a gente pode estar falando de capital investido. Como assim capital investido? Você pega, hoje a gente tem um exemplo de investimento mais simplista possível, né? Talvez de menor rentabilidade possível, porém de maior segurança, a gente tem o exemplo da poupança, né? Que ainda é dito na teoria como investimento. Então, se você tem lá X valor, sei lá, 100 mil reais na poupança, ele gera um ganho a cada período, mensal, trimestral, bimestral, semestral, de acordo com o seu contrato. Na maioria das vezes, mensal. Ele vai ter um pequeno acréscimo. 100 mil, daqui a um mês vai ter 100 mil e, sei lá, 110, né, supondo. Então, esses 10 reais é um juro, mas é um juro, é um ganho, é uma remuneração advindo do capital, do valor que é investido. Então, são termos que a gente precisa já assimilar, tá? Ó, o juro sempre vai ser referente a um ganho, só que um ganho, pessoal, pode ser de quem? De quem está emprestando ou de quem está investindo. Ele é um ganho, é um valor adicionado a quem? Ao capital. Aí você vai dizer, tá, professor, eu não sou acostumado com a palavra capital. O que que bendito é capital? Capital nada mais é. Quer dizer, você já deve ter encontrado isso aí em alguns termos contábeis, né? Provavelmente sim. Mas aqui, o capital vai se tratar do valor principal, do valor inicial das operações financeiras que a gente vai estar debatendo, tá ok? Aí podendo ser de forma simplificada como sendo um aluguel, né? Um ganho pelo tempo que você está usando o dinheiro. Quando você investe um dinheiro, por exemplo, no caso da poupança, tem 100 mil lá, quer dizer que esses 100 mil tá lá paradinho? Não, a gente sabe que é comum, é uma prática comum no mercado financeiro, que os bancos, eles têm um limite, peraí, só um segundo, que eles têm aqui um limite de disponibilidade obrigatória dos capitais investidos. Como assim, professor? Exemplo, você investe 100 mil, né? Tem 100 mil lá no fundo fixo, ou no CDB, ou na poupança, ou seja lá onde for. Os bancos só são obrigados a permanecer com 40% desse valor de imediato. Como assim 40% de imediato? Significa que dos 100 mil que você tem lá na sua conta parada, 40% do banco é obrigado por lei deixar lá quietinho, e os outros 60% ele pode emprestar a outra pessoa, que é assim que eles ganham dinheiro. Eles lhe pagam, por exemplo, um retorno de 1%, de 0,5%, sei lá, de 1%, vamos supor 1%. Ele lhe paga um retorno de 1% do seu dinheiro que está lá, mas empresta esse dinheiro a 5, a 10, a 15, ao que ele tiver, né, a boa vontade de emprestar. Só que ele não pode emprestar o valor na totalidade, ele tem uma limitação aí de 60% do total disponibilizado, né? Ele vai dizer mais aqui, ó. Ao se dispor a emprestar, o possuidor do recurso, para avaliar as taxas de remuneração para os seus recursos, deve atentar para os seguintes fatores. Seguinte, por que ele está falando aqui de taxa de remuneração? Todo juro, ele é atrelado a uma taxa, certo? O que essa taxa representa? O percentual que será ganho proporcional àquele capital, né? A gente é acostumado, né, a entender como 0,5%, 1%, 3%, exemplificando o que a gente vê. É a taxa, né, cobrada ou aplicada sobre o valor que vai estar aí, no caso, emprestado ou investido. Só que essas taxas,
elas são avaliadas, são ditas se são boas ou não, de acordo com algumas situações. A primeira delas, o risco, probabilidade de o tomador do empréstimo não resgatar o dinheiro. Então, quando o banco, vamos supor que a gente tem aqui deixa eu ver aqui na sala, a gente tem na sala aqui 14 pessoas, né, totalidade de 14 pessoas, 13, né, que eu acho que tem duplicidade. Então, se a gente pega essas 13 pessoas e vai no banco, as 13, pegar todas elas, só R$ 5.000 emprestado, provavelmente todos nós vamos receber taxas diferentes. Por quê? Porque eles vão avaliar o risco de cada um de nós pagarmos ou não o valor que vai ser tomado emprestado. Okay? É uma das coisas que determinam a taxa de juro que será aplicada, né? Das despesas operacionais, né, contratuais e tributárias para a formalização do empréstimo e a efetivação da cobrança. Isso aqui são IOF, né, Imposto de Operação Financeira, são despesas como, por exemplo, emissão de contrato, despesas sobre disponibilidade de dinheiro em caixa ou em conta, ou transferência de dinheiro para outra conta que não seja da mesma instituição bancária. Então, são situações que eles podem vir a realizar algumas cobranças a mais, né? Da própria inflação, que é o índice de desvalorização do poder aquisitivo da moeda, previsto para o prazo do empréstimo, se houver. Então, vamos lá, tentar entender aqui rapidamente o que é a inflação. Pessoal, inflação nada mais é do que o ganho, digamos assim, ou a perda do valor do capital junto ao tempo. O professor traduz isso aí, para ver se isso aqui entra na minha cabeça, que eu só escuto falar de inflação nos cantos e não tenho um exemplo que eu possa assimilar com facilidade. Vamos lá. Vocês se lembram, eu acho que a maioria de vocês aqui se lembram, o que dava para comprar, por exemplo, com R$ 10, ou com R$ 100, vamos dar exemplo de R$ 100, né? O que eu conseguia comprar com R$ 100 numa feira, por exemplo, há 5 anos atrás? Você vai dizer, meu irmão, era coisa, viu? E hoje, rapaz, hoje é 2 sacolinhas, 3. A gente pode dar um exemplo mais fácil, mais simplista de se explicar. Antigamente, com R$ 2 você conseguia comprar alguma coisa? Era difícil, né? Mas você conseguia comprar alguma coisa. Hoje em dia, com R$ 2 você não consegue comprar nem uma pipoca, né? Então, aqui são exemplos grosseiros que a gente mostra a perda do poder de compra, do poder aquisitivo que existe associado a um determinado valor, tá? A inflação nada mais é, pessoal, a explicação monetária, certo? Do aumento dos preços de tudo, né, que a gente consome, digamos assim, no geral, e o quanto a gente começa a perder valor devido a esta perda, né? Então, exemplo, eu comprava 10 pães, eu não esqueço nunca, há uns 10 anos atrás, 10 pães era R$ 1. Aí, hoje em dia você vai na padaria com R$ 2 de pão, R$ 2, se você voltar com 5 pães é muito, né? Então, o que é isso? Ah, professor, porque tudo aumenta. Sim, tudo aumenta dado a inflação, certo? A perda do poder de compra é dado à inflação. Então, quanto maior for o seu prazo de pagamento, maior tende a ser a taxa. Eu não sei se algum de vocês já compraram casa parcelada aí nesse Minha Casa Minha Vida, eu até agradeço se puder exemplificar, se souber também esse dado, né? Mas, por exemplo, muita gente comprou casa na Caixa para pagar em 360 meses, se eu não me engano. Se eu não me engano, são 10 anos. São 10 anos, meu Deus. Não, acho que tem casa aí, se eu não me engano. Não, tem 10. É 30 anos. 30 anos, né? Tem de 10, tem de 30, tem todo jeito. Eu sei que A grande maioria é 30 anos. Essas mais populares são 30 anos. A mais simples é 30 anos, né? Assim? Isso. Pronto, show de bola. Agora pense junto comigo. Você vai pagar uma parcela hoje de uma casa dessa, aí o cara diz, o valor da parcela será, exemplo, né, só exemplificando, R$ 300. Aí você vai, porra, meu irmão, R$ 300, vai ficar apertado, não sei o quê, a vida todinha, o resto da minha vida, que 30 anos é o resto da vida do cara, né? Sinceramente, passar o resto da vida pagando R$ 300, agora pense junto comigo. Qual será, né, qual será a representatividade real de R$ 300 daqui a 10 anos?
Aí você vai dizer, meu irmão, daqui a 10 anos, R$ 300 não vai ser nada, né? A gente pensa logo assim, então imagine daqui a 30, né? Então, tudo isso são formas de exemplificar o impacto da Sobre inflação. esse exemplo aí, Leandro, que você falou, tem um pessoal que eu conheço que eles tiraram a casa ali no Feliz Açul. Aí terminaram de pagar um dia desse. No tempo, quando eles tirou, a parcela era R$ 120. Era muito dinheiro. Hoje, R$ 120 era o quê? Eles terminaram de pagar a casa do Feliz Açul. Era R$ 120 agora, as últimas parcelas. Perfeito exemplo, cara. É isso aí, mas isso aí é um exemplo do impacto da inflação no tempo, né? Tanto que eles calculam os juros baseado nesse impacto. Se você for ver direitinho, vamos supor que a casa foi construída num valor de, sei lá, R$ 50 mil, né? Só que quando eles terminaram de pagar em 10 anos, em 20 ou em 30 que seja, o cara diz, a casa era 50 mil, mas eu paguei 120. Aí eu vou lá e lhe pergunto, nada mais do que é justo. Ah, professor, então não é um absurdo, não? Rapaz, você está falando de pagar uma coisa em 20 anos, em 10 anos. Imagine você ter 50 mil reais, fazer como dos outros, que é do governo federal, né? 50 mil reais dos outros na sua mão, e você não quer devolver só os 50, usando 10 anos esse dinheiro dos outros. Então, assim, é uma justificativa que a gente, uma coisa que eu peço a vocês, tá? Vocês como futuros contadores, vocês sempre, antes de tomar uma decisão, qualquer ela que seja, vocês têm que avaliar as duas óticas. Que duas óticas? A ótica de você como cliente e a ótica de você como empresário. Certo? Imagine assim, ó, imagine que você empresta dinheiro a juros, vamos supor que você empresta dinheiro a juros. Né? Aí você vai lá e vai pensar assim, rapaz, eu vou emprestar a fulano. Ele vê, um amigo meu vem me pedir, ele quer que eu empreste a ele a 5% de juros. Aí o cara vai lá e pensa, não, a 5 é pouco, eu só empresto se for 10. Aí por que você pensa assim? Porque você é o dono do dinheiro, é você que vai assumir o risco do empréstimo. Agora você vai lá e se põe do outro lado. É você que vai pedir o dinheiro emprestado a seu amigo. Aí você vai lá e diz, me empresta 5. Aí o cara diz, não, só empresta 10. Aí você sai falando mal do cara, né? Pô, o cara quer me matar, 10% é muito alto e tal, assim. Então, assim, toda conversa que a gente for ter, não só com vocês aqui comigo, mas em qualquer disciplina, isso serve para a vida, tá? Não assumam a ótica nem só do cliente, nem assumam só a ótica do empresário, né? Se você... professor, eu tenho que procurar um meio termo? Não. Pior ainda, você tem que procurar a vantagem de acordo com o lado que você vai estar. Se você é o cara que está emprestando, você vai tentar emprestar na maior taxa possível. Se você é o cara que vai tomar emprestado, você é o cara que tem que procurar a menor taxa possível. O que você tem que tentar entender é que você não escolha um lado para defender. Nem defenda o lado do agiota, nem defenda o lado do cara que está emprestando dinheiro. Porque você nunca sabe qual é o lado que você vai estar, né? Tenham sempre esse cuidado em analisar essas visões, tá bom? E ele vai dizer aqui também, ó, o ganho, né, ou o lucro, como a gente vem falando, que é fixado em função das demais oportunidades de investimento, que a gente vai entender como custo-oportunidade. Justifica-se pela privação por parte do seu dono da utilidade do capital. É o que eu acabei de falar há pouco tempo aqui sobre os 50 mil lá da casa. Cara, será que para o governo federal tinha sido melhor emprestar 50 mil a você e receber com 20 anos, com 30 anos, 120 mil? Ou seria melhor ele ter pego esses 50 mil, ter investido em uma indústria que renderia, por exemplo, em 10 anos, R$ 1 milhão? Você vai dizer, professor, claro que seria melhor a indústria. Pois é, mas era um projeto do governo federal para ajudar o povo, né, um projeto, digamos assim, para dar um suporte à população para que tivesse a casa própria, certo? Mas na vida real, a gente, se você tem 50 mil reais hoje no bolso, rapaz, não sei o que fazer com 50 mil. Aí você vai pensar, será que é melhor botar numa poupança para render 0,05% ao mês, ou é melhor eu tentar abrir um negócio e tentar render 5 ou 10% ao mês? 5%, vou botar 5%. 2%, vou botar matando, botar aí um prazo de 4 anos de retorno, de 2% ao mês.
A lógica é que os 2% ao mês é melhor. Só que o risco dos dois, qual é o risco maior? É muito maior o risco da abertura de um negócio. A gente sabe, ninguém sabe se vai dar certo ou não, não é verdade? Então, existe uma coisa que vocês sempre vão precisar analisar, tá? As oportunidades associadas ao ganho ou ao lucro, só que você tem que se lembrar do risco, você tem que se lembrar de despesas, de inflação e afins, certo? Então, isso aqui a gente vai chamar de custo-oportunidade. Qual decisão tem o melhor custo-oportunidade, certo? Nem sempre o melhor custo-oportunidade é aquele que dá mais dinheiro, né? Lembre-se disso. Tem que levar em consideração os riscos associados a cada situação, tá bom? Vamos lá. Ele vai dar aqui o conceito de capital, né, que eu até já comentei aqui em cima, mas ele vai dizer, ó, capital é qualquer valor expresso em moeda e disponível em determinada época. Essa época aqui, geralmente, a gente define como a base zero, né? O ponto inicial da operação financeira que será discutida, certo? Da taxa de juros, a gente também já comentou, mas aqui ele vai exemplificar. Ó. A taxa de juros é a razão entre os juros recebidos ou pagos, né? Aqui, ó, ele melhor exemplifica. Você tanto pode receber como pode pagar, depende do lado que você vai estar, né? No fim de um determinado tempo e de acordo com o capital, né, o valor que foi aplicado, empregado na situação. A taxa sempre está relacionada com a unidade de tempo. Pessoal, muita atenção nisso aqui, pelo amor de Deus, tá? Vou até dar uma parada aqui para a gente conversar sobre isso. Ele vai dizer aqui que a taxa pode estar associada a uma taxa ao dia, ao mês. Ele não botou aqui bimestre, ó, mas era para ter. Quem puder editar seu material, pode até colocar aí, bimestre, trimestre, semestre, anual e etc, tá? Pessoal, por que que eu tô parando nisso aqui e me preocupa bastante? Como é que funciona essas taxas, tá? Essas taxas, elas representam o valor que será, a razão que será cobrada de acordo com um determinado período, certo? Por exemplo, existe um juro que é cobrado diariamente. Todo santo dia, aquele juro é cobrado, certo? Exemplo, cheque especial. Se você estiver devendo todo dia, ele dá uma furadazinha lá no juro. Ao mês, é quando o juro só é calculado após o término de todo um mês. Bimestre, ao término de 2 meses. Trimestre, de 3 meses. Semestre, 6 meses. E ano, né, como o próprio nome já fala, o anual, né, que é um juro após digamos assim, ter esse completo ano. O que me preocupa aqui? Existem alguns exemplos que são, deixa eu puxar aqui para a gente ter um exemplo melhor. Dá um zoom aqui para ficar legal, né? Mas eu quero que vocês imaginem o seguinte: um dia, certo? Vamos supor que os juros de um dia seja 0,001% ao dia. Você vai pensar, beleza. Só que imagine que você vai pagar juro aqui durante um mês. Você vai passar um mês pagando o juro de 0,001% ao dia. Aí você vai dizer, isso aqui em juros simples, tá? Atenção que isso aqui é um cálculo de juros simples, vale ressaltar. Então, quanto é que eu vou pagar depois de um mês? Você vai poder dizer que um mês é o mesmo que o quê? Que 30 dias. Então, seria o mesmo que o quê? Que este valor vezes quanto? Vezes 30. Então, um dia é 0,001, que é equivalente, que é o que a gente vai precisar entender, que é equivalente ao quê? A 0,03, só que ao mês. Então, só para apresentar, tá? Não esquenta com isso agora, não. Vou explicar com mais calma isso aqui já já. Peraí. Então, o que vai acontecer? A gente vai precisar entender que o juro, ele tem uma certa equivalência de acordo com o tempo. Se eu quisesse um bimestre seriam quantos dias? Seria 60, né? Então, seria este valor aqui vezes 60. E assim consecutivamente. Se fosse um trimestre em quantos dias? 90.
Então, seria o quê? Aquele valor vezes 90. Eu não botei lá, ó, mas também existe, porém, pouco utilizado, existe o quadrimestre. Quadrimestre. Valores associados ao período de 4 meses, tá? Então, seriam quantos dias? Seria 120, né? Seria isso aqui, vezes isso aqui. Você teria o valor da taxa quadrimestre. Semestral seria 180 e o ano seria 360. Para aí, professor, como assim 360? Aqui embaixo, ó, eu vou mostrar a vocês já com mais calma a equivalência do tempo de cada um desses. Mas antes de continuar, para pegar aqui o gancho do exemplo, a gente existem dois tipos de situações, tá? Existe o ano comercial e existe o ano civil. Professor, qual a gente vai utilizar para efeito de sala de aula? Pessoal, a gente sempre vai utilizar ano comercial. A gente vai entender que um ano sempre vai ter quantos dias? 360. Por quê? Vamos lá explicar por quê. Um ano tem 12 meses. Só que dentro desses 12 meses, tem mês que tem 28, tem mês que tem 30, tem mês que tem 31, e por aí vai. Agora, imagine, toda vez que a gente fosse responder uma questão, a gente tem que descobrir se ali era março, se era abril, se era junho, se era novembro, se era dezembro. Então, para evitar a dor de cabeça, a gente escolhe um período padrão. Isso para fins de didática, tá? Para questão de sala de aula. A vida real é diferente. Mas como não vai lá para a gente não endoidar, a gente vai entender que serão 12 meses, né? Sempre com 30 dias. Então, todo ano vai ter o quê? 12 vezes 30, né? A gente sabe que serão 360 dias ao longo do ano, tá? Para a gente entender como vai trabalhar nos exemplos. Vamos dar aqui um exemplo básico de como a taxa se aplica. Qual a taxa de juros cobradas no empréstimo de R$ 100 a ser resgatado? Atenção, tá? Eu vou falar algumas palavras aqui, mas se por acaso vocês não tiverem o conhecimento do significado da palavra, sem eu ter parado, pode pedir para eu explicar, tá? Ele fala aqui, ó, cobrado no empréstimo de 100 a ser resgatado por 140. Eu, particularmente, não esqueço nunca, um dia eu não soube o que era resgatado, óbvio. Então, o que vai ser resgatado na linguagem, na comunicação financeira? Resgatado é o valor final, retirada, né? Aí tem alguém querendo entrar aqui. Vai ser o valor de retirada. Opa. Vai ser o valor de retirada. Ele pegou emprestado 100, não é isso? E vai terminar pagando 140 após quanto tempo? Após um ano. Então, ele bota aqui, ó, capital final é o mesmo que valor resgatado, R$ 140. Capital inicial, né, que a gente chama só de capital, a gente vai dizer que foi o valor 100. De onde é que vem esses juros aqui 40, pessoal? Os juros sempre, certo? Sempre será a diferença entre o valor inicial da operação financeira e o valor final da operação financeira, certo? Se você pede 1.000 hoje, vai pagar com 5.000 daqui a tantos anos, 5.000 é o valor final, 1.000 é o valor inicial, a diferença entre eles, 5.000 menos 1.000, 4.000 será o juro, tá? Lembre-se sempre disso. Aqui ele vai mostrar, né, como é feita a razão dessas operações. Não se preocupe com isso aqui, que não é assim que a gente vai calcular, não, é só para apresentar, tá? Ele vai dizer que a taxa vai ser como? Vai ser calculada como essa taxa? Como é que eu descubro a taxa? Se 40 é o valor dos juros, 100 é o valor inicial, né? 40 dividido por 100 vai dar 0,4, que vezes 100, né? O próprio número em si, a se aplicar a taxa percentual, a gente vai dizer que será 40% ao ano. Professor, por que ao ano? Porque foi depois de quanto tempo o empréstimo? Depois de um ano, tá? Isso aqui é só um exemplo, não esquenta com isso não. Só para vocês entenderem como é feito a lógica, né? Como é que é dita a lógica da taxa de juros. Mas a gente vai usar uma formulazinha que eu particularmente acho bem mais fácil, certo? Vamos lá, vamos continuar. Aqui eu já expliquei agora, né? Sobre a questão do ano comercial. Deixa isso aqui só para questão de consulta. Quem não lembrar vai poder olhar. E uma das coisas que mais me preocupa, tá, pessoal? Mais assim me preocupa, Ave Maria, de verdade.
De 10 questões que vocês vão responder, certo? Vamos supor que das 10 vocês errem 5. Dessas 5, 4, o erro é por causa disso aqui, ó. Equivalência de tempo, que é até o que eu já comecei a apresentar aqui para vocês, mostrei aqui mais ou menos como vai funcionar. Como assim? Sempre, certo? A gente vai trabalhar com unidades de tempo diferentes. Como assim, professor? Deixa eu apagar isso aqui para tentar explicar melhor. Imagina a seguinte situação. Peguei emprestado. Só um minuto. Peguei emprestado R$ 1.000, certo? Beleza, tranquilo. Há uma taxa de 3,4%, vou botar aqui, ao mês. Porém, vou pagar isto semestralmente. A cada 6 meses é que eu pago uma parcela. Qual será a taxa aplicada? Qual será a taxa de fato real? A gente tem que entender, dá até para desenhar aqui, ó, 3, 6. Deixa eu pegar aqui, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês entenderem a lógica que eu estou tentando passar. Ó, vou botar aqui, ó, mês 1. Vou botar aqui mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, mês 5 e mês 6. Falando em meses. Só que todo esse espaço aqui representa apenas um. Só que tudo isso equivale a o quê? A um semestre. Porque a gente pode dizer o quê? Que um semestre é o mesmo que 6 meses. Então, imagine quanto é que é cobrado de juros por mês? 3,4%. Esse mês, nesse, e por aí vai, né? Mas como se a cobrança só vai ser feita ao semestre, quanto é que vai ser a taxa aplicada? A taxa aplicada seria a somatória de quem? De tudo isso aqui, ó. 3,40 mais 3,40, 6,80, 6,80 mais 3,40, 9, 10,12 e por aí vai. 10,2 mais 3,4 vai dar 3,6, 3,6 mais 3,4, né? Por aí vai dar 17. 17 mais 3,40, 20,40. Então tá aqui, ó. 20,40 é o acúmulo dos percentuais durante um semestre, que é o mesmo que 6 meses. Por que eu estou mostrando isso aqui a vocês? Para vocês entenderem essa proporção que vai existir. Porque, ó, a taxa, é muito comum isso aqui nas operações financeiras, tá? A taxa vem apresentada em um período e o cálculo vai ser feito, vai ser capitalizado, a gente chama, né? E o cálculo, a capitalização dos juros vai ser feita em outro. Então, a gente vai encontrar muitas questões assim, ó, onde a taxa vai estar quando a capitalização for para receber, né, fazer o valor resgatado, é que vai somando. Por exemplo, se fosse anual, aí ia fazer esse valor 3,4 vezes 12, não é isso? Isso, perfeito. Só que do mesmo jeito que a gente está analisando aqui o sentido de aumentar, isso aqui poderia ser diminuindo. Como assim diminuindo? Imagina agora que você vai pagar esses juros diariamente. Por quê? Porque você só vai passar 15 dias com esse dinheiro. Aí você vai dizer assim, ó, deixa eu apagar isso aqui, tá? Vou apagar isso também, para não atrapalhar. Então agora imagine o seguinte, se eu só vou passar 15 dias com isso, é justo você pagar 3,4%? Não é. Você não vai passar 15 dias. Perdão, você não vai passar 30 dias, né? Que seria o período respectivo a um mês. Você só vai passar 15 dias. Aí você vai ter que encontrar o quê? Uma proporção. Por exemplo, imagine. Deixa eu ver se dá para fazer aqui. Acho que dá. 3, 4, 5. Opa, fiz errado. Porque tem alguma coisa mesclada aqui. Peraí. 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui. Deixa eu só tentar mostrar aqui. Aqui a gente vai ter, ó. Deixa eu ver se pega.
dando para entender. Vamos supor... Pegou, show de bola. Então vamos lá. Imagine que a gente seja aqui, que isso aqui sejam os 30 dias de um mês, certo? Se você passar 30 dias com R$1.000 emprestado, você vai pagar quanto de taxa? 3, um mês, deixa eu anotar aqui. Opa, um mês, a gente já viu que você vai pagar 3,4%. Só que você não vai passar um mês. Arredondou, oh, beleza. 3,4%. Só que você só vai passar, você não vai passar um mês, você só vai passar 15 dias. 15 dias é o quê? É metade disso aqui, né? Você podia pegar aqui os 3,4, aqui. Os 3,4 e só dividir no meio, beleza. Só que sim, vamos supor que não foram 15 dias, eu vou dificultar a sua vida, foram 17 dias. E agora, quanto é que vai ser a taxa que de fato eu vou pagar em cima de R$1.000? A gente teria que sair marcando, né, ó. Ah, aqui eu vou usar 10, 15, eu vou usar 17 dias. Até aqui, beleza. Mas quanto cada dia desse aqui representa de taxa? Aí você vai pensar junto comigo. Se esse espaço todinho é 3,4, você tem que dividir esse 3,4 em quantas partes para saber quanto cada parte representa. Dividir em 30, né? Isso. Deixa eu aumentar aqui. E, ó, aqui o resultado. Aqui vai dar uma dízima, tá? Mas vamos trabalhar aqui só com 6 casas, certo? Então, você está dizendo o quê? Que cada dia desse aqui, ó, vai ser 0,001133. Certo? Então, isso vai ser neste dia, vai ser neste, e assim em todos eles, né? Por quê? Porque são aqui os 17 dias que você passou usando o dinheiro alheio. Aí você vai dizer, tá bom, entendi. Então, quanto é que vai dar a taxa total? A taxa total vai ser o quê? Esse 0,0011. Se você somar todos eles aqui, ó, poderia até somar, né? Tá aqui, ó, 0,019261. Ou você pode pegar essa taxa e multiplicar pela quantidade de dias, que seriam 17. Aqui ele arredondou de novo, deixa eu virar aqui, ó, bateu, certo? Então, essa taxa, que vai ser 3,4% ao mês, é o mesmo que o quê? 0,019267 em 17 dias, é o acumulado. Ou você pode simplesmente fazer para mim aqui de uma maneira mais simples, ó, dizer o seguinte, 3,4 é o mesmo que 0,001133 ao dia. Então, por que eu estou mostrando aqui essa situação? Porque a gente sempre vai tentar calcular o juro numa unidade fixa. Ou ela vai ser um mês, ou, perdão, desculpa. Ou ela vai ser um dia, ou ela vai ser um mês, ou um bimestre, ou um trimestre. Então, assim, eu estou mostrando aqui o acumulado dos 17 dias. Mas você não vai calcular o juro para 17 dias, você vai calcular o juro ao dia, e lá na fórmula é que você vai calcular isso em vezes 17, que eu vou explicar de uma maneira mais comum, né, de uma maneira mais simples. Isso aqui é só uma apresentação, um enfeite didático, para vocês entenderem como o juro funciona, certo? Para vocês entenderem como ele se posiciona dentro do intervalo de dias e afins, tá bom? Só para a gente exemplificar. Vou lá para onde eu quero agora. Opa. Demais. Falando tudo que é melhor. Beleza. Então, aqui eu mostro essa equivalência, ó. Aqui, ó. Que um mês vai ser o mesmo que 30 dias. Um bimestre vai ser do tanto, vai ser igual a 2 meses, como também vai ser igual a 60 dias. Peraí. Igual a 60 dias. Um trimestre vai ser o mesmo que 3 meses e também será igual a 90 dias. Um quadrimestre é o mesmo que 2 bimestres. 4 meses ou 120 dias.
Aqui, eu não vou trabalhar com isso aqui, tá? Tem alguém com... Vou dando eco. Vamos lá. Eu não vou trabalhar, mas é importante que vocês saibam que um semestre é o mesmo que um quadrimestre e meio, do que 2 trimestres, 3 bimestres, 6 meses ou 180 dias, que um ano é o mesmo que 2 semestres, ou 3 quadrimestres, ou 4 trimestres, ou 6 bimestres, ou 12 meses, ou 360 dias. Então, isso aqui são todas as possibilidades de ter a equivalência de determinada taxa, certo? Ó, se a gente fosse criar isso aqui num quadro, deixa eu ver se eu consigo criar um quadro simples aqui para vocês. Ao dia, vou botar aqui, ó. Ao dia, seria 0,01. Deixa eu ver se fica, vai dar 3% ao mês. Vai dar certo. Aqui para vocês tentarem entender. Ciência. Se ao dia essa taxa vai ser representada assim, então ela ao mês vai ser representada como? Você vai pensar. É isto aqui vezes quanto? Vezes 30. Não é isso? Concorda? Se fosse ao bimestre, seria isso aqui vezes quanto? Vezes 60. Não é verdade? E assim consecutivamente. Só que nem sempre tudo parte só de dia. Porque o que você tem que entender? Deixa eu tentar criar aqui uma tabela mais simples. Bota aqui ao dia. Mestre. Trabalhar quadrimestre não. E ao ano. Bota aqui ao dia. Ao mês. Uma tabela aqui. Vamos lá. Imagine que você tem uma taxa ao dia, certo? Sua taxa está aqui, ó. A taxa está ao... Vou escrever logo antes que eu me encabule. Ao dia. Você tem como levar essa taxa de dia para dia? Não tem, né? Então, esse espaço aqui a gente não utilizaria. Você tem como levar uma taxa de dia para mês? Tem. Você sabe que vai ser o quê? O valor que vai estar a taxa ao dia vezes 30, não é isso? Tá. E ao bimestre? Eu vou até botar isso aqui para vocês. Eu vou até printar isso aqui e botar para vocês lá, tá? Que eu acho que fica bom de vocês entenderem. Ó, de dia para mês. Deixa eu ver se tem como botar uma seta aqui. Agora para lembrar onde é uma seta. Vou botar uma seta gambiarra aqui. Não, deixa. Texto. Aí, ó. Ah, não. Tá encabulando mesmo. Formatei essa célula ontem. Essa tabela ontem. Vai deixar aqui. Inserir ilustrações, formas. Melhor do que eu. Se eu achasse uma seta, era bom. Ele não vai vir pra cá, não. Nestes, deixa eu tentar botar aqui no sentido, tá? Saber o que tá fazendo. Ficou grande demais, mas tá todo mundo, deu para entender. Vamos lá. De dia, né, para dia, não tem como, é a mesma coisa. De dia para mês vai ser o quê? Vezes 30.
De dia para bimestre seria o quê? Vezes quantos dias tem dentro do bimestre? 60. De dia para trimestre. Vai ser o quê? Vezes 90, né? Porque tem 90 dias dentro de um trimestre. De dia para semestre. Irmão. Seria o quê? Vezes. Quantos dias tem dentro de um semestre? 80. De dia para ano. Seria o quê? Vezes 360. De dia para todos esses aqui é fácil, né? Beleza, a gente já matou aqui, ó. Já viu que é nessa sequência, vai aumentando bonitinho e tal. Tá, mas se fosse de mês para dia, peraí. De mês para dia, a gente viu naquele exemplo o quê? Ele vai o quê? Diminuir, né? Então seria dividido. Não foi eu? Dividido por quanto? Aí você vai pensar, quantos dias tem dentro de um mês? Dividido por 30. De mês para mês, você não tem como aumentar, não é verdade? Então eu vou deixar aqui marcadinho que a gente não tem como usar. Espera aí, pessoal, que meu computador está descarregando. Segura aí só um minutinho. Então vamos lá, vamos pensar no seguinte. De mês. Vamos lá. De mês para mês não tem como, então se eu fosse levar de mês para bimestre, como é que eu faria? Quantos meses tem dentro de um bimestre? Aí você vai dizer, existem 2 meses dentro de um bimestre. Tá, e quantos meses dentro de um trimestre? Existem 3 meses dentro de um trimestre. E quantos meses existem dentro de um semestre? 6 meses dentro de um semestre. E quantos meses existem dentro de um ano? 12. Aí vamos à dica que eu preciso que vocês... eu vou até anotar aqui, ó. Na equivalência, vou deixar aqui marcado. Existe uma regrazinha básica, certo? Você sempre vai analisar, você sempre vai ter o quê? 2 unidades de tempo. Que possíveis unidades de tempo são essas? Dia, mês, bimestre, trimestre, semestre ou ano. Você vai ter sempre 2 dessas aqui, tá, pessoal? Então, você vai analisar se essas unidades, se esse tempo se ele vai estar crescendo, né, ou aumentando, tanto faz, crescente, ou se ele vai ser decrescente. Vou explicar aqui qual é a gente sabe a diferença. Se você tem, por exemplo, ao bimestre, como é que ele vai ser crescente? Quais seriam as unidades de tempo maior do que bimestre? Trimestre, semestre e ano. Tá, se você tivesse aqui, então, ao trimestre, quais seriam as unidades de tempo menor do que trimestre? Bimestre, mês e dia. Por que eu estou dizendo, por que eu estou dando esse exemplo aqui? Porque se a unidade de tempo você for converter de forma crescente, você vai multiplicar. E se você for decrescer, você vai dividir. Professor, exemplifique isso aí, por gentileza. Aqui, ó. Primeiro exemplo que a gente teve. Ao dia. Ao dia é o menor. Ele tem como diminuir? Não tem. Ele só tem como o quê? Crescer. Não é verdade? Só existe unidades de tempo maior do que ele. Ok? Então, se todas as unidades de tempo são maiores do que ele, na conversão você vai multiplicar todas elas. Mas olhe no mês. Você quis levar de mês. Você quis levar de mês para dia. Aí você vai perguntar, de mês para dia, você vai
ao crescer, né, você vai aumentar ou vai diminuir? De mês para dia, você diminui. Então, você está decrescendo. Então, você vai o quê? Dividir. Aqui, ó, dividido pela quantidade de dias que tem dentro do mês. Dividir por 30. De mês para bimestre, a gente já viu que fica diferente. De mês para bimestre vai estar o quê? Aumentando. Se vai aumentar, a gente vai fazer o quê? Multiplicar. Por quem, professor? Você vai multiplicar pela quantidade de meses que tem dentro do bimestre. Vamos fazer um aqui para ver se vocês conseguem entender aqui mais ou menos o que eu estou falando. Bimestre. Aí você vai pensar, ó, essa linha aqui, pessoal, esses marcados aqui, ó, serve até como parâmetro. Deixa eu mostrar aqui para ficar legal. O que está aqui, 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 ó. O que está atrás da linha azul, você vai, consequentemente, você vai ver já já, ó, dividir, tá? Oh, Jesus, aqui. Menino, você vai dividir. Já já eu lhe mostro aqui por que eu já digo isso. E o que vai estar à frente da linha azul, você vai... Isso aqui é uma gambiarra, tá, pessoal? O negócio desse aqui faz conta. Não existe em livro, não. É só uma gambiarra para se calcular a equivalência. Então, olhem bem, ó. De bimestre para dia, que é o que a gente está analisando aqui agora, vai acontecer o quê? Vai diminuir. Se vai diminuir, você vai o quê? Dividir, né? Aí você vai se perguntar, dividir por quanto? Quantos dias tem dentro de um bimestre? 60. Não é verdade? Tá, professor, entendi. Beleza. Mas agora eu quero fazer de bimestre para mês. De bimestre para mês, aumenta ou diminui? Diminui. Se diminui, você já sabe que vai dividir. Aí você vai se perguntar, quantos meses tem dentro de um bimestre? 2 meses. Não é verdade? Chegou aqui, ó, de bimestre para... Bimestre não tem como, é o azul, é o próprio tempo, né? De bimestre para trimestre, certo? Vai aumentar ou vai diminuir? Você vai perceber. Ó. Passou da linha aqui azul que a gente criou aqui na diagonal, a gente já sabe que vai aumentar. Se vai aumentar, você vai multiplicar. Tá aqui, ó. Se for crescente, você vai multiplicar. Multiplicar por quanto? Quantos bimestres tem dentro de um trimestre? Tem 1,5. Essa unidade aqui eu nem uso, tá? Essas fracionadas aqui é muito raro acontecer, eu não vou usar. Mas vocês precisam conhecer aí a situação. Deixa marcado aí como não vou usar. De bimestre para o semestre, a gente sabe o quê? Que ela vai aumentar também, né? Se ela vai aumentar, a gente vai pensar, ó, quantos bimestres tem dentro de um semestre? Existem 3 bimestres dentro de um semestre. E no ano existem 12. Isso aqui, pessoal, você faz aqui, você repete todo esse processo aqui agora. Ó. De trimestre para dia, diminui por quanto? A gente já sabe que se diminui, vai dividir por 90. De trimestre para mês, tem quantos? Existem... O ano tem 6 lá. Oi? 2 bimestres, 6 bimestres dentro de um ano. Não vi aonde? Perdão. Ao ano lá, o que você botou? Bimestre. Desculpa, valeu, cara. Muito obrigado. Perdão. Isso mesmo, valeu. Show de bola. São 6, né? Verdade. Só fui copiar. Do trimestre para mês são 3, ó. De trimestre para bimestre vão ser o quê? Existem quantos trimestres, quantos bimestres, perdão, dentro de um trimestre? A gente já sabe que existem 1,5. Esse aqui, que é quebradozinho, eu também não vou usar, tá? De trimestre para semestre, a gente sabe que passou da linha, vai multiplicar. Então, você, quantos trimestres dentro de um semestre? 2, é isso? E dentro de um ano são 4. Tá bom, de semestre para dia. De semestre para dia, a gente pode dizer que são 180 dias. Que aqui vão ser quantos meses dentro de um semestre? 6. Que bimestres serão quantos? 3. Que trimestres serão quantos? 2. E que para ano, é o único caso aí que a gente vai multiplicar, vai ser vezes o quê? Semestres dentro de um ano são 2.
De ano para mês, a gente só sabe que tem como só pode diminuir, né? Ó, tá tudo rosa aqui, ó. Vai só diminuir. Aqui vai ser 360. Aqui vão ser 12. Aqui vão ser 6. Aqui vão ser 4. Opa. E aqui vão ser 2, certo? Deixa eu tirar aqui esse colorido para colorir demais no meu juízo. Peraí. Então vamos lá, ó. 8:12 já. Então, ó, deixa eu printar isso aqui. Deixa eu printar isso aqui rapidão. E salvar, porque eu vou botar isso aqui para vocês lá no AVA. Era na prova que você ia botar. Hein? Pra mim era na prova que você ia botar. Vocês vão ter isso aí, meu velho. Esqueceu que a gente não tá presencial, cara. Equivalência de taxas. Depois eu coloco. Então, assim, ó. O que eu quero mostrar aqui para vocês, certo? Que isto aqui vai ser a base, o parâmetro que vocês vão ter para realizar as equivalências que vão surgir lá em juros simples, de acordo com os enunciados de cada questão, tá? Você consultando isso aqui, não tem como errar, belezinha? Fica esperto aí nessa tabela que ela vai lhe ajudar, tá? Por que eu apresentei tudo isso? Porque quando a gente for calcular aqui, de fato, os juros, as questões elas vão aparecer com unidades de tempo diferentes. Vou mostrar aqui alguns exemplos para você. Pessoal, antes de eu começar, peraí. Antes de eu começar, deixa eu dar uma parada aqui na gravação. Peraí.